E aí pessoal, sejam bem-vindos ao vídeo onde Karens acham que tem direitos sobre outras pessoas. Caso você tenha uma história interessante, escreva nos comentários que ela poderá aparecer no próximo vídeo. Eu e você. Não é assim tão complicado. Não é difícil perceber. Quem de nós dois vai dizer que é impossível o amor acontecer? Ex-esposa vingativa assinou ilegalmente a inscrição no HOA local em meu nome. Vou começar dizendo que minha ex é vingativa pra caramba. Nós nos divorciamos completamente logo antes de começar a pandemia. Vendemos a casa que compartilhávamos e não tive que pagar pensão alimentícia porque ela traiu e estamos em um estado em que a culpa é um fator. Foi uma confusão desde o dia D. Todos os estereótipos. Primeiro, o choro e depois a verdade aos poucos, eu te amo. Foi apenas uma vez. Ok, foram 2 anos. E então, a manipulação psicológica, seguida por eu vou levar tudo o que você tem, antes de empacotar suas coisas e sair. Sinto que nunca conheci realmente a mulher que minha ex era durante todo o tempo em que estivemos juntos. Ficamos casados por 5 anos e juntos por 7. E em 2 desses 5 anos de casamento, ela teve casos com outros 3 homens. O último deles era algum tipo de empresário estrangeiro, pelo que pude descobrir. Sim, fiz testes de DSTS e, felizmente, deu negativo. Sim, ela engravidou do último amante, e não assinei a certidão de nascimento porque descobri todos os casos antes do nascimento do bebê, graças a uma ligação do primeiro amante. Minha ex tentou me destruir completamente. Mas como vivemos e nos casamos em um estado em que a culpa é um fator, ela perdeu. Não contribuímos igualmente para a casa e a equidade foi dividida em 70 a 30. Então, recebi uma quantia em dinheiro muito boa quando vendi nossa casa conjugal para dar entrada em uma casa diferente mais perto do meu trabalho. É um pouco abaixo, mas serve perfeitamente para um cara solteiro na casa dos 30, como eu. Minha ex apareceu em minha casa uma vez, mas recusei a deixá-la entrar. Ela reclamou que eu a arruinara financeiramente no divórcio. Eu disse que, se ela estivesse totalmente disposta a fazer isso comigo primeiro, a vadia teve a audácia de dizer que minha vida deveria ter sido arruinada, não a dela. Ri tanto e disse que era karma. Ela gritou que me processaria pelo que era legitimamente dela. Eu disse que se ela fosse me processar, que seguisse em frente e me processasse. Acabaria do mesmo jeito no tribunal, porque ela não tem nada além de uma história falsa de choramingo. Ela foi a traidora, não eu. Não sou um santo, mas não fiz nada a ela. E foi ela quem arruinou nosso casamento. Então ela disse que contaria a todos que pudesse que eu a maltratei. Eu disse que a processaria por difamação se ela fizesse isso, e estava gravando nossa interação e tinha aquelas palavras salvas em meu celular. Ela regalou os olhos e ficou de boca aberta. O olhar que as pessoas chamam de surpreso Pikachu. Então perguntei por que ela estava ali, se não era só para tentar arrumar confusão. Porque ela tinha um novo homem em sua vida que a engravidou. Ela apenas bufou para mim e disse que ele não está por perto com frequência, e ela está presa em um apartamento minúsculo vivendo com a pensão alimentícia dele até que ele volte. Eu sei que foi imaturo da minha parte, mas fiz o gesto de tocar o menor violino do mundo. Ela gritou para eu me fuder, e eu gritei de volta que preferiria fazer isso do que com ela a qualquer momento. Ela ficou furiosa e depois entrou em seu carro e foi embora. Não a vejo desde então. Existe uma associação de moradores, uma HOA, em meu bairro, mas eu não tinha obrigação legal de me juntar a ela porque o último proprietário da minha casa não era membro. Eu me certifiquei disso através de um advogado imobiliário. A HOA não tinha fundamentos para me obrigar a me juntar a eles e não ficaram felizes com isso. A presidente da HOA aparecia com formulários todas as semanas durante o primeiro mês exigindo que eu os assinasse. Depois, ela ameaçou me levar ao tribunal, então precisei que meu advogado enviasse uma carta de cessação e desistência para fazê-la parar com isso. Então ela começou a me assediar, procurando por qualquer infração que pudesse relatar à prefeitura. Um inspetor veio várias vezes e não encontrou nada de errado. Na verdade, eu ofereci um hambúrguer a um deles enquanto eu estava grelhando e eles aceitaram gentilmente. Esqueci de mencionar que a HOA não gosta de churrascos e festas que não são aprovados antecipadamente? Pois é, eu gosto de fazer churrasco quando o clima está bom. E meus vizinhos realmente gostam disso, porque eu os convido. A polícia foi chamada várias vezes por reclamações de barulho, porque eu estava ouvindo música em uma tarde de sábado enquanto tinha meus amigos em casa. Eu flagrei a presidente da HOA invadindo minha propriedade uma vez, quando ela estava tentando olhar pelas minhas janelas.
Chamei a polícia, mas ela negou ter feito isso. Então, instalei câmeras. Ela não invadiu novamente desde então. Mas eu continuava recebendo cartas passivo-agressivas dizendo que minhas câmeras não eram uma adição aprovada em minha casa. Alguns meses atrás, comecei a receber cartas com multas pelo correio. Quando entrei em contato com a HOA, seu representante afirmou que tinham registrado que eu me juntei e precisava pagar todas as taxas imediatamente. Eu disse que isso não era possível. Então eles enviaram por e-mail uma cópia digitalizada dos formulários, e havia uma assinatura neles. Mas não era a minha assinatura. Era muito parecida em alguns aspectos, e eu reconheci imediatamente como sendo a caligrafia da minha ex-mulher. Ela sabia como era a minha assinatura. Mas era apenas uma imitação fraca, no máximo. Entrei em contato com um advogado imediatamente por causa da assinatura falsificada. No entanto, a HOA ainda exigia que fosse a tribunal. E levou 7 meses para que isso acontecesse. Enquanto isso, eles estavam acumulando multas não pagas semanalmente e ameaçando colocar uma hipoteca em minha casa. Fomos ao tribunal e a presidente da HOA estava muito convencida de si mesma. Mas meu advogado apontou que a assinatura não era a mesma que a minha e era muito inconsistente nos diversos formulários. Eu nunca permiti que a presidente da HOA entrasse na minha casa e nunca solicitei os formulários. A idiota da presidente da HOA realmente bateu a palma da mão na mesa e disse que ainda era válido. Mas quando questionada sobre a origem da assinatura fraudulenta, ela admitiu que minha ex-mulher ligou para a HOA e eles enviaram os formulários para ela, que os devolveu pelo correio assinados. Mas então ela afirmou que achava que eu os havia assinado. O juiz olhou para ela e perguntou se ela estava falando sério. Ela confirmou que sim. O juiz então perguntou como uma mulher com quem eu não era mais casado, que nunca havia morado comigo na minha residência atual, poderia ter qualquer influência sobre minha decisão de me juntar à HOA. Ela ficou quieta e pude ver a expressão de Rothschild em seu rosto enquanto as engrenagens giravam em sua mente e ela finalmente parecia juntar as peças mentalmente. Meu advogado então apresentou uma ação contra a HOA, alegando que o que eles fizeram foi uma fraude flagrante e que ações legais deviam ser tomadas. E foram tomadas. Eu entrei com um processo contra a HOA pelo sofrimento emocional causado pelo assédio que sofri desde que me mudei. E eu tinha muitas provas disso. Isso me rendeu cerca de $10.000 após as taxas advocatícias, que decidi usar para pagar minha hipoteca. A presidente da HOA foi destituída de seu cargo. Gosto de pensar que ela foi embora chutando e gritando. Ela também foi multada em uma quantia significativa. Eu a vi algumas vezes do lado de fora e ela sempre me olha como se eu fosse o diabo. A própria HOA teve que pagar todas as minhas despesas legais. Eu queria processar minha ex-mulher por falsificar minha assinatura, mas não posso fazer isso porque logo após ela falsificar minha assinatura nesses formulários, aparentemente ela deixou o país para ficar com seu terceiro amante. Ela está em algum lugar da Europa, pelo que posso ver das últimas postagens dela no Facebook antes de desaparecer. Então não posso fazer nada contra ela a menos que ela retorne aos Estados Unidos. Então isso foi um fracasso. Mas não recebo mais cartas da HOA. E o novo presidente prometeu manter as coisas completamente cordiais a partir de agora. Ainda não sinto que ganhei muito com isso, exceto pelo pagamento de $10.000, tudo pareceu uma grande perda de tempo. Meu cunhado desrespeita minha esposa e meu filho, fica assustado e chora para os pais dele quando corrijo. Então, até hoje meu cunhado ainda mora com meus sogros, ele está na casa dos 30. Pelo que minha esposa me contou, e eu vi evidências suficientes para confirmar suas afirmações, eles mimaram ele a vida toda. Ele é adotado e tem uma aparência clara em oposição à pele rica em melanina da minha esposa e dos meus sogros, então ela suspeita de algum tipo de fantasia estranha por parte deles, algo que eu não vou entrar em detalhes, mas definitivamente consigo ver que eles poderiam participar. Ele não consegue fazer nada direito, não come nada além de comida lixo, está terrivelmente acima do peso, não tem trabalho e ativamente se recusa a arrumar um, a menos que você faça todo o trabalho para ele. Ele vai aos parques da Disney e Universal o dia todo e faz um escândalo sempre que é pedido para fazer qualquer tipo de tarefa, só para citar algumas questões que tenho com ele. Ele também é super estranho com as minhas crianças, e, dada uma história que não é minha para explicar, mas você pode imaginar, isso é mais do que suficiente para eu não querer ele nem a 1 quilômetro da minha família. Ele ainda exige respeito deles porque sou adulto e seu tio, então vocês têm que me respeitar. Mas eu tenho que aguentar ele porque tento evitar problemas ao máximo possível. O relacionamento da minha esposa com os pais dela já está complicado o suficiente, uma história de Cinderela da vida real. Nós nos casamos no meio de 2015 e os pais dela se convidaram para nossa casa na base militar para conhecerem o nosso novo lar.
É claro que eles trazem o EMC, a Intituled Man Child, junto. Esse EMC já estava enchendo a cara com um pouco de lanche que tínhamos em casa, sem nem pedir, porque somos família e famílias compartilham o que tem quando a família visita, ou algo do tipo que minha sogra disse. Não demora muito e ele começa a insultar e intimidar meu filho de 10 anos. Um homem adulto, intimidando uma criança com insultos. Ainda estou me acostumando ao papel de padrasto, marido novo e não quero ultrapassar os limites, então deixo minha esposa começar a lidar com isso. Ela pede para ele parar, pois está deixando nosso filho chateado. Ele para por um tempo, mas volta a fazer isso alguns minutos depois. Mais uma vez, minha esposa pede para ele parar e diz que esse comportamento não será tolerado em nossa casa, e ele começa mais um de seus escândalos horríveis. Assim que ele diz bem, a mãe disse, eu bato o pé no chão, literal e figurativamente. Eu não tolero qualquer desrespeito à minha esposa, que se danem estranhos, crianças ou família. A nova casa tem principalmente piso de madeira no primeiro andar e minha voz já se projeta muito bem, então a casa toda fica em silêncio quando eu me pronuncio. Essa é a casa dela? É a sua? Não. Então calhe a boca quando as pessoas cuja casa você está dizem para você parar com algo. O EMC está apenas parado lá, parecendo um peixe flácido fora d'água, com a boca aberta de espanto e terror, pois alguém ousou corrigi-lo. Em seguida, ele correu para cima e chorou para os meus sogros dizendo, e ele foi agressivo e assustador comigo, e não me sinto bem-vindo nesta casa. Bem, eu me pergunto por quê? Meu sogro puxou minha esposa de lado e exigiu que algo fosse feito em relação ao meu comportamento, porque não é assim que a família deve se comportar uns com os outros. Ela me contou tudo isso e até hoje eu não peço desculpas por qualquer coisa que eles considerem rude ou imprópria, porque aquela única instância do comportamento desse traste de 1,80 metros me mostra que eles não têm o direito de criticar ninguém em relação à paternidade ou comportamento geral. Outra razão pela qual ele pode não gostar de mim provavelmente é porque eu envergonhei muito por agir como um idiota durante nossas férias. Para contextualizar, estávamos hospedados em um hotel reservado pelos pais dela com seus pontos, e eu estava de muletas na época por causa de um pé quebrado. Esse homem criança estava segurando minha filha, na época, acho que ela tinha uns 8 anos, no área girava ao redor, bem ao lado de uma piscina. Obviamente, eu não conseguia chegar lá rápido o suficiente para intervir fisicamente, então tive que gritar do outro lado do pátio, em EMC, solte ela agora. Isso chamou a atenção de todos que estavam por perto para a idiotice dele. Finalmente, eu fui até ele e ele estava parecendo indignado. Ele perguntou como eu ousava interromper o tempo dele com a sobrinha e eu disse a ele: por que você está colocando a vida dela em perigo, seu idiota colossal? Você está a menos de 1 metro da borda da piscina, o que diabos te fez pensar que isso era uma ideia ok? Bem, eu sou o tio dela. Foi tudo que ele conseguiu retrucar. E eu sou o pai dela, e eu digo para você soltar ela agora. Agora ele e eu estamos olhando fixamente um para o outro e ele acha que vai vencer porque estou de muletas e ele já é naturalmente mais alto do que eu, com cerca de 1,80 metros. No entanto, eu era um cabo do corpo de fuzileiros navais na época e não temia homem, besta ou Deus, muito menos esse saco de gordura desculpa de ser humano. Ele cedeu primeiro e saiu irritado para contar aos pais o que aconteceu. Eles tentam conversar comigo sobre como o que eu fiz foi inadequado, mas eu simplesmente me recuso e pergunto como eles podem tolerar a flagrante colocação da vida da neta em perigo por esse imbecil. Eles não tinham mais nada a dizer. Sou babaca por perder o controle com minha tia narcisista? Minha mãe foi embora e me deixou para viver com meu pai quando eu ainda era pequena. Desde então, moro com ele e mais 2 tias. O tempo passou e eu cresci. Desde então, tem sido um inferno em alguns aspectos, principalmente a minha aparência. Minha primeira tia é super tranquila e só fala de vez em quando, enquanto a segunda parece não gostar de me ver feliz. Ela tem uma personalidade muito difícil de lidar, alguém que não aceita críticas. Se você contar algo para ela, provavelmente ela vai dizer que já fez aquilo ou que é melhor que todo mundo naquilo. Só vejo ela agindo bem com outras sobrinhas que têm boas condições financeiras. A principal fonte de brigas dela é a aparência. Quando jovem, ela realmente foi muito bonita, magra e loira, bem padrão. Até hoje ela relembra muito isso, mesmo que a idade tenha chegado e ela não aparente mais nada de antes. Eu sou o oposto. Não sou feia, mas estive acima do peso por um longo tempo. Estou trabalhando nisso para melhorar e ficar do jeito que eu desejo. Ela sabe disso e sempre usa isso para tentar me diminuir de alguma forma. Já disse coisas como na sua época, eu parava o trânsito ou na sua época, eu não era assim. Viver assim tem sido uma tortura.
Fiquei super insegura com a minha aparência e quase perdi meu namorado por isso. Sempre que fico sem comer, ela arranja um jeito de espalhar para todo mundo que estou tentando emagrecer à força, mesmo que eu não esteja, só simplesmente não sinto fome. Se como demais, ela me acusa de estragar meu corpo. Nesse período, tenho tentado melhorar minha alimentação e saúde, porém ela briga se faço exercícios, me acusa de ser culpada pelas coisas que estragam na geladeira por não querer comer besteira e já reclamou até se eu bebo água. Parece que não importa o que eu faça, nunca vai ser o suficiente. Se eu como, sou gorda, e se não como, quero emagrecer, o que é quase uma piada para ela. Eu só queria ficar em paz e não ter mais que escutar essas coisas. Ela me critica em outras coisas também, como os estudos. Dúvida da minha capacidade de passar no vestibular, mas nada se compara à aparência. Gosto de como eu sou, reconheço que quero melhorar, mas não me odeio. No entanto, é muito difícil manter esse pensamento convivendo com alguém assim. Foi por tudo isso que comecei a ser ignorante em alguns momentos. Já cheguei a jogar na cara dela sobre ainda ter tempo e idade para mudar, algo que ela já perdeu faz tempo. Sobre ela nunca ter se casado e que a aparência dela já não é mais como antes para ela se achar tanto assim. Confesso que peguei pesado em alguns momentos de raiva por escutar tudo isso. Comecei a revidar as provocações dela ao ponto dela surtar de raiva. Fui babaca por ter perdido o controle? Nel, mas sinceramente, entrar no jogo dela é furada. Suas ofensas para ela provavelmente não têm o mesmo impacto das dela sobre você. É só mais um jeito dela sugar tua energia, você fica gastando saliva e ela deve se deliciar com suas respostas. Melhor coisa que você pode fazer é cortar ela da sua vida, se isso não for possível acho que é ignorar. Procure ajuda na terapia. É osso lidar com pessoas assim. Você não está errado em brigar com ela, só pegue leve. Também fale com pessoas sobre isso, caso você já não tenha feito isso. Sou filha de uma mãe narcisista, e te falo apenas uma coisa, assista vídeos de como lidar com mãe narcisista, foi a melhor coisa que eu fiz, além de sair da casa dos meus pais, mas como sair de casa ainda não é uma opção para você, procure vídeos sobre isso, vai te ajudar bastante. Espero que você tenha gostado. Compartilhe, se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos.